Oi, pessoal, eu fiz morango do amor na minha casa e gravei pra vocês. Já vou avisando, dá muito trabalho. Então, da próxima vez eu vou comprar pronto, não vou fazer em casa. Mas fica aqui a receita para quem quiser tentar fazer em casa. Na panela eu vou acrescentar o leite condensado. Eu sempre gosto de utilizar esse que tem 8% de gordura, que é o integral. Independente da marca, eu sempre olho o teor de gordura. Primeiro eu vou preparar o brigadeiro de ninho, que é o que envolve o morango. Aí eu vou colocar o leite em pó. Eu tô utilizando o leite ninho mesmo, mas eu acredito que qualquer leite em pó dê certo. Aí eu vou dissolver bem o leite em pó no leite condensado, depois eu acrescento o creme de leite em caixinha mesmo. Mexo bem tudo isso antes de ligar o fogão. Aí eu dissolvo bem esse creme de leite e vou acrescentar a margarina, é 1 colher de margarina. Vou misturar bem também tudo isso antes de ligar o fogão. É muito importante também que utilizar uma panela de fundo grosso. Essa panela minha, ela é aquela de cerâmica. Vocês podem observar aqui na lateral que ela é bem grossa. A chance de queimar é bem menor, porque na verdade aqui é um brigadeiro branco. Vou misturar bem no fogão até ele atingir essa consistência. Você viu que eu dei uma levantada na panela e ele cai totalmente, ó. Ele cai em bloco quando você dá uma curvada na panela. Esse é o ponto. Quando você também, ó, derruba um pouco e tá vendo que ele vai caindo em blocos? E também quando você passa a colher no meio e ele fica bem consistente, demora para formar novamente o caminho, ele tem que ficar bem firme. Aí eu vou colocar ele num plástico filme. Eu só coloquei o prato embaixo só para segurar mesmo, porque não acaba nem sujando porque eu coloquei no plástico filme. Aqui, ó, deixei ele esfriar bem. Eu fiz de um dia pro outro, na verdade. Mas depois de umas horas, quando você vê que ele tá bem frio, você já pode utilizar. Os morangos já foram higienizados, eu tirei só a folhinha, tá vendo? O cabinho eu deixei, porque quanto menos água soltar, melhor é. Coloquei um pouquinho só de óleo na minha mão. Eu tô utilizando luva, mas não precisa. Aí eu vou fechar bem, né? Eu abro na mão assim o brigadeiro, coloco o morango e vou modelar bem ele. Aí eu vou colocar ele num prato com um plástico, para não sujar também o prato. Mas tudo é opcional, se você quiser deixar untado o prato e ir colocando, também não tem problema. Aí eu vou modelando bem, como se fosse aquela coxinha de morango que as pessoas vendem normalmente. Aí eu vou espetar o palito de churrasco no morango, porque depois, em tese, para passar da calda é mais fácil. Mas vou mostrar para vocês que não é tão fácil assim. Essa parte da calda que eu achei mais difícil para dar o ponto e depois para passar. Aqui na panela eu vou fazer agora a calda para passar os morangos. Eu coloquei daqueles morangos um pouco na geladeira até a calda ficar pronta. Aí aqui eu coloquei a água, o açúcar, o vinagre. Eu estou utilizando o vinagre de álcool, que é aquele transparente, e vou colocar algumas gotinhas do corante alimentício em gel vermelho. Como eu mostrei ali, eu tô utilizando esse em específico, né? O nome ali eu mostrei. Mas pode ser qualquer vermelho, não tem problema. Aí eu vou misturar bem. E esse ponto aqui na minha casa demorou mais de meia hora para eu atingir esse ponto que eu vou mostrar para vocês. Então, assim, é um pouco demorado. Por isso que ele normalmente custa caro, porque ele dá trabalho para fazer. Aqui nas confeitarias eu vi que estão vendendo a R$19, porque ele dá muito trabalho para fazer. Tome cuidado nessa parte da calda, porque é perigoso cair no seu braço, né, e formar bolhas, porque caramelo quando cai na pele é complicado. Esse é o ponto, ó. Você joga num potinho com água e gelo e ele fica consistente. Você joga assim no mármore ou na sua mesa de madeira e ele faz um barulhinho assim de estar bem firme. Esse é o ponto da calda. Aí você vai pegar esses morangos que eu mostrei para vocês anteriormente, que eu coloquei o brigadeiro branco e vou passando nessa calda. E eu vou colocando num prato untado com margarina. Eu tinha pensado em colocar esse prato com o papel manteiga, mas eu vi algumas pessoas falando que não dá certo, ele gruda e não sai nunca mais. Então, unte bem mesmo esse prato com manteiga, porque eu fiz em 2 pratos, né, para eles não ficarem muito grudados.
E um deles eu não passei tanta manteiga, sei lá o que aconteceu, e ele grudou e não queria soltar de jeito nenhum. Então passe muita manteiga, tá bom? E aí ele fica assim, você corta, ele fica crocante, né, com essa camadinha de açúcar, macio por dentro por conta do brigadeiro branco e o morango por dentro. Detalhe, a validade também é bem curta, tipo, em um dia você tem que consumir.